Capítulo 4. O coronel Ramon Acoca possuía os instintos de um caçador. Adorava a perseguição, mas era o ato de matar que lhe proporcionava uma satisfação visceral. Agora trabalhava no serviço de informações militares e alcançara uma reputação de ser brilhante rapidamente. Era destemido, implacável e inteligente. Uma combinação que atraíra a atenção de um dos auxiliares diretos do general Franco. Ingressara no Estado-Maior de Franco como tenente e em menos de 3 anos alcançara o posto de coronel. Uma façanha sem precedentes. Recebera o comando dos falangistas, o grupo especial usado para aterrorizar os opositores a Franco. Fora durante a guerra que Acoca recebera a visita de um emissário do Opus Dei. Quero que compreenda que estamos lhe falando com permissão do general Franco. Claro, senhor. Estamos observando-o há muito tempo, coronel, e estamos satisfeitos com o que vemos. Obrigada, senhor. De vez em quando temos certas missões que são, digamos assim, confidenciais e muito perigosas. Eu compreendo, senhor. Temos muitos inimigos, pessoas que não compreendem a importância do trabalho que realizamos. Posso imaginar, senhor. Às vezes, elas interferem em nossos planos. Não podemos permitir que isto aconteça. Claro que não, senhor. Creio que poderíamos usar um homem como você, coronel. Acho que nos compreendemos. Claro, senhor, eu me sentiria honrado em prestar qualquer serviço. Gostaríamos que permanecesse no exército. Isso será valioso para nós. Mas de vez em quando vamos designá-lo para atuar em nossos projetos especiais. Obrigado, senhor. Nunca deve falar sobre isso com ninguém. Nunca, senhor. O homem deixara Acoca nervoso. Havia alguma coisa nele que era extremamente assustadora. Com o tempo, o coronel Acoca fora convocado a realizar algumas missões para o Opus Dei. Como fora avisado, todas eram perigosas e absolutamente confidenciais. Numa destas missões, Acoca conhecera uma linda moça de excelente família. Até aquele momento, todas as suas mulheres tinham sido prostitutas ou vivandeiras. Acoca sempre as tratava com um desdém brutal. Algumas chegaram a se apaixonar por ele, atraídas por sua força. Essas recebiam o pior tratamento. Mas Susana Serredilha pertencia a um mundo diferente. O pai era professor na Universidade de Madrid e a mãe uma advogada. Susana tinha 17 anos, corpo de uma mulher e o rosto angelical de uma Madonna. Ramon Acoca jamais conhecera ninguém como aquela criança moça. Sua gentil vulnerabilidade despertara-lhe uma ternura que jamais imaginara poder sentir. Apaixonou-se loucamente por ela e o sentimento foi recíproco, por razões que nem os pais nem Acoca compreendiam. A lua de mel fora como se Acoca tivesse conhecido outra mulher. Conhecera o desejo, mas não a combinação de amor e paixão. Era algo que nunca experimentara antes. 3 meses depois do casamento, Susana informava-lhe que estava grávida. Acoca sentira a maior emoção. Para aumentar sua alegria, fora destacado para um posto, na linda aldeia de Castiblanco, no País Basco. Era o outono de 1936, quando a luta entre republicanos e nacionalistas se tornava mais ferrenha. Numa manhã tranquila de domingo, Ramon Acoca e sua esposa tomavam café na plaza da aldeia, quando subitamente surgiram vários manifestantes bascos. Quero que vá para casa, disse Acoca à esposa. Vai haver problemas. E você? Vá logo, por favor, ficarei bem.
Os manifestantes estavam começando a escapar ao controle. Com alívio, Ramon Akoka observara Susana afastar-se da multidão, a caminho de um convento na outra extremidade da praça. E no momento em que ela chegava, a porta do convento se abrira de repente, e bascos armados escondidos no interior saíram com as armas disparando. Akoka vira impotente a esposa cair, sob uma saraivada de balas. Fora nesse dia que jurara vingança contra os bascos. A igreja também fora responsável. E agora ele estava em Ávila, diante de outro convento. Desta vez eles morrerão. Dentro do convento, na escuridão antes do amanhecer, Irmã Teresa segurava a disciplina com a mão direita e açoitava o próprio corpo com violência, sentindo as pontas nodosas cortarem-na, enquanto recitava em silêncio o Miserere. Quase soltou um grito alto, mas o barulho não era permitido e por isso ela reprimiu os gritos. Perdoa-me, Jesus, por meus pecados. Sê testemunha que puni a mim mesma, como tu foste punido, e que me infligi ferimentos, como ferimentos te foram infligidos. Deixa-me sofrer como tu sofreste. Ela estava quase desmaiando de dor. Flagelou-se por mais 3 vezes e depois arriou, agoniada sobre o catre. Não arrancara sangue, isso era proibido. Estremecendo contra a agonia que cada movimento provocava, Irmã Teresa guardou o açoite na caixa preta e largou-a num canto. Estava sempre ali, uma lembrança constante de que o menor pecado devia ser pago com a dor. A transgressão de Irmã Teresa ocorrera naquela manhã, quando virava uma esquina do corredor, olhos baixos, e esbarrara em Irmã Graciela. Sobressaltada, fitava o rosto da Irmã Graciela. Irmã Teresa imediatamente comunicara a infração, e a reverenda Madre Bettina franzira o rosto em desaprovação. Fizera o sinal da disciplina, deslocando a mão direita de ombro para ombro 3 vezes, a mão fechada, como se empunhasse o açoite, o polegar, sob o indicador. Deitada em seu catre, Irmã Teresa não conseguira tirar da cabeça o rosto de extraordinária beleza da jovem que contemplara. Ela sabia que, enquanto vivesse, nunca se falariam e nunca mais tornaria a fitá-la, pois o menor indício de intimidade entre as freiras era punido com rigor. Num clima de rígida austeridade moral e física, não era permitido qualquer tipo de relacionamento. Se 2 irmãs trabalhavam lado a lado e pareciam desfrutar da companhia silenciosa uma da outra, a reverenda madre logo as separava. As irmãs também não tinham permissão para sentar ao lado da mesma pessoa à mesa por 2 vezes consecutivas. A igreja delicadamente chamava a atração de uma freira por outra, de uma amizade particular, entre aspas, e a penalidade era rápida e severa. Irmã Teresa assumira a punição por violar a regra. Agora o requinte do sino chegou aos ouvidos de Irmã Teresa, como se soasse muito longe. Era a voz de Deus repreendendo-a. Na cela, ao lado, o som do sino ressoou pelos corredores dos sonhos da Irmã Graciela, misturando-se com os rangidos lúbricos das molas da cama. O mouro avançava em sua direção, nu, as mãos se estendendo para agarrá-la. Irmã Graciela abriu os olhos instantaneamente desperta, o coração disparado num frenesi. Olhou à volta apavorada, mas estava sozinha na pequena cela, e ouvia-se apenas o repicar tranquilizador do sino. Irmã Graciela ajoelhou-se ao lado da cama. Jesus, agradeço por me livrar do passado.
Agradeço pela alegria que sinto por estar aqui à sua luz. Deixe-me experimentar apenas a felicidade do seu ser. Ajude-me, meu amado, a ser sincera ao seu chamado. Ajude-me a aliviar o peso, o pesar do seu sagrado coração. Ela levantou-se e arrumou a cama com cuidado. Depois juntou-se à procissão de freiras que se encaminhava em silêncio para as matinas na capela. Podia sentir o cheiro familiar de velas acesas e as pedras gastas sob os pés metidos em sandálias. No início, assim que entrara para o convento, irmã Graciela não compreendera quando a reverenda madre lhe dissera que uma freira era uma mulher que renunciava a tudo, a fim de possuir tudo. Tinha 14 anos na ocasião. Agora, 17 anos depois, aquilo era evidente para ela. Na contemplação possuía tudo, pois a contemplação era a mente respondendo à alma, as águas que corriam em silêncio. Seus dias eram preenchidos por uma paz maravilhosa. Obrigada por me deixar esquecer, Pai. Obrigada por ficar do meu lado. Eu não poderia enfrentar o terrível passado sem ti. Obrigada. Obrigada, obrigada. Quando as matinas acabaram, as freiras voltaram às suas celas para dormir até às laudes, o nascer do sol. Lá fora, o coronel Ramon Acoque e seus homens avançaram rapidamente pela escuridão. Ao chegarem ao convento, o coronel disse: Jaime Miró e seus homens estarão armados. Não corram riscos. Olhou para a fachada do convento e, por um instante, viu outro convento com guerrilheiros bascos saindo, e Susana tombando sob uma saraivada de balas, e acrescentou: Não se preocupem em capturar Miró vivo. Irmã Megan foi despertada pelo silêncio. Era um silêncio diferente, comovente, um ímpeto apressado de ar, um sussurro de corpos. Havia sons que ela nunca ouvira antes. Em seus 15 anos no convento, foi subitamente invadida por uma premonição de que havia algo muito errado. Levantou-se sem fazer barulho na escuridão e abriu a porta de sua cela. Era inacreditável, mas o longo corredor de pedra estava cheio de homens. Um gigante com uma cicatriz no rosto saía da cela da reverenda madre, puxando-a pelo braço. Megan ficou chocada. Estou tendo um pesadelo, pensou. Esses homens não podem estar aqui. Onde o estão escondendo? Perguntou o coronel Acoca. A reverenda madre Bettina tinha uma expressão de horror atordoado. Este é um templo de Deus, está profanando-o. Sua voz era trêmula. Devem se retirar já. O coronel apertou-lhe o braço com mais força e sacudiu-a. Quero Miró, irmã. O pesadelo era real. Outras portas de cela começaram a ser abertas e mais freiras apareceram com expressões de total confusão. Nunca houvera coisa em sua experiência que as preparasse para aquele acontecimento extraordinário. O coronel Acoca empurrou a reverenda madre para longe e virou-se para Patrício Arrieta, um dos seus ajudantes principais. Revista em tudo, de alto a baixo. Os homens de Acoca começaram a se espalhar, invadindo a capela, o refeitório e as celas, acordando as freiras que ainda dormiam e forçando-as rudemente a se levantarem e seguirem pelos corredores até a capela. As freiras obedeciam sem dizer nada, mantendo mesmo nesta hora o voto de silêncio. Para Megan, a cena era como um filme sem som. Os homens de Acoca estavam imbuídos de um senso de vingança. Todos eram falangistas e lembravam muito bem que a igreja se virara contra eles durante a Guerra Civil.
e apoiar os legalistas contra seu amado líder, o generalíssimo Franco. Aquela era a oportunidade de uma desforra. A força e o silêncio das freiras deixavam os homens ainda mais furiosos. Ao passar por uma das celas, a Coca viu um grito lá dentro. Olhou e viu um dos seus homens arrancando o hábito de uma freira. Ele seguiu em frente. Irmã Lúcia foi despertada por gritos de homens. Sentou-se em pânico. A polícia me descobriu. Foi seu primeiro pensamento. Preciso sair daqui imediatamente. Mas não havia meio de sair do convento a não ser pela porta da frente do convento. Levantou-se, apressada, e espiou pelo corredor. A visão com que seus olhos defrontaram era espantosa. O corredor não estava cheio de guardas, mas sim de homens em trajes civis, armas em punho, destruindo lampiões e mesas. A confusão era total, enquanto eles corriam de um lado para o outro. A reverenda Madre Bettina estava parada no centro do caos, rezando em silêncio, enquanto contemplava a profanação de seu amado convento. Irmã Megan foi para seu lado, e Lúcia se apressou em ir para junto das duas. Oh, que dia! O que está acontecendo? Perguntou Lúcia. Quem são eles? Eram as primeiras palavras em voz alta desde que ingressara no convento. A reverenda madre pôs a mão direita sob sua axila esquerda 3 vezes, o sinal para esconder. Lúcia fitou-a incrédula. Pode falar agora, vamos sair daqui, pelo amor de Deus. E é mesmo pelo amor de Deus. Patrício Arrieta aproximou-se de Acoca. Já procuramos por toda a parte, coronel. Não há sinal de Jaime Miró ou de seus homens. Procurem de novo, insistiu Acoca, obstinado. Foi neste momento que a reverenda madre lembrou-se do único tesouro que o convento possuía. Dirigiu-se à irmã Teresa e sussurrou. Tenho uma missão para você. Pegue a cruz de ouro e leve-a para o convento em Mendávia. Precisa tirá-la daqui depressa. Irmã Teresa tremia tanto que sua touca adejava em ondas. Olhava fixamente para a reverenda madre paralisada. Passara os últimos 30 anos de sua vida no convento. A perspectiva de sair dali estava além da imaginação e fez o sinal de não posso. A reverenda madre estava frenética. A cruz não deve cair nas mãos desses homens de Satã. Faça isso por Jesus. Uma luz surge nos olhos de irmã Teresa. Ela empertigou-se, fez o sinal de por Jesus, virou-se e seguiu apressada para a capela. Irmã Graciela aproximou-se do grupo, olhando atordoada para a confusão desvairada do lugar. Os homens estavam se tornando cada vez mais violentos, quebrando tudo pela frente. O coronel Acoca observava-os com uma expressão de aprovação. Lúcia virou-se para Megan e Graciela. Não sei o que vocês duas estão pensando, mas eu vou sair daqui. Vocês vêm comigo? Elas fitaram-na, aturdidas demais para responderem. Irmã Teresa aproximou-se delas, apressada, carregando alguma coisa envolta por uma lona. Alguns homens conduziam mais freiras para o refeitório. Vamos logo, insistiu Lúcia. As irmãs Teresa, Megan e Graciela hesitaram por um momento. Depois seguiram Lúcia para a porta da frente. Ao virarem a extremidade do comprido corredor, perceberam que a enorme porta fora arrombada. Um homem seguiu de repente na frente delas. Estão indo para algum lugar? Podem voltar. Meus amigos têm planos para vocês. Lúcia disse, temos um presente para você.
Ela pegou um dos pesados castiçais de metal que ficavam nas mesas dos vestíbulos e sorriu. O homem ficou perplexo. O que pode fazer com este castiçal? Isto. Lúcia bateu com o castiçal na cabeça do homem e ele caiu no chão inconsciente. As três freiras ficaram horrorizadas. Depressa, disse Lúcia. Um instante depois, Lúcia, Megan, Graciela e Teresa estavam no pátio da frente correndo para o portão, sob a noite estrelada. Lúcia parou. Vou me separar de vocês. Eles vão procurá-las. E por isso é melhor saírem daqui o mais depressa possível. Virou-se e começou a sair para as montanhas, que se elevavam ao longe muito acima do convento. Eu me esconderei na Suíça, é muito azar. Aqueles filhos da mãe destruíram uma cobertura perfeita. Enquanto subia pela encosta, Lúcia olhou para baixo. Lá de cima podia avistar as três irmãs. Por mais incrível que pudesse parecer, continuavam paradas na frente do portão do convento como três estátuas vestidas de preto. Pelo amor de Deus, pensou, saiam logo daí, antes que eles as peguem, depressa. Elas não podiam se mexer. Era como se todos os seus sentidos tivessem permanecido paralisados por tanto tempo que agora se encontravam incapazes de absorver o que lhes acontecia. As freiras olhavam para os pés, tão atordoadas que não podiam pensar. Haviam passado tanto tempo enclausuradas por trás dos portões de Deus, apartadas do mundo, que agora, fora dos portões protetores, viam-se dominadas por sentimentos de confusão e pânico. Não tinham a menor ideia que rumo seguir ou o que fazer. Lá dentro a vida toda era organizada para elas. Haviam sido alimentadas, vestidas e instruídas sobre o que fazer e quando fazer. Viviam pelas regras. Agora, subitamente, não havia mais regras. O que Deus queria delas? Qual seria o seu plano? Ficaram paradas juntas, com medo de falarem, com medo de olharem uma para a outra. Hesitante, irmã Teresa apontou para as luzes de Ávila ao longe e fez sinal de por ali. Indecisas, elas começaram a se encaminhar para a cidade. Observando-as do alto da colina, Lúcia pensou: não, suas idiotas, este será o primeiro lugar em que eles vão procurá-las. Ora, o problema é de vocês. Já tenho os meus. Ficou parada por um instante, observando as freiras se encaminharem para a perdição, direto para o matadouro. Lúcia desceu a encosta. Tropeçando em pedras soltas, correu atrás das irmãs, o hábito incômodo diminuindo a velocidade. Esperem um instante, gritou. Parem! As irmãs pararam e se viraram. Lúcia aproximou-se correndo, a respiração ofegante. Estão indo pelo caminho errado. O primeiro lugar que irão procurar vocês será na cidade. Devem se esconder em algum outro lugar. As três irmãs fitaram-na em silêncio. Lúcia acrescentou, impaciente. As montanhas, subam as montanhas, sigam-me. Virou-se e começou a voltar para as montanhas. As outras ficaram olhando. E depois de um instante partiram no seu encalço, uma a uma. De vez em quando, Lúcia olhava para trás, para se certificar que as outras a seguiam. Por que não posso cuidar da minha própria vida? Pensou. Elas não são responsabilidade minha. E é mais perigoso se ficamos juntas. Continuou a subir, cuidando para que as outras não a perdessem de vista.
As irmãs encontraram a maior dificuldade na escalada e cada vez ficavam mais lentas. Lúcia parava e esperava por elas. Vou me livrar delas amanhã. Precisamos andar mais depressa, exortou Lúcia. A batida chegara ao fim no convento. As freiras atordoadas, os hábitos amarrotados e manchados de sangue, estavam sendo embarcadas em caminhões fechados anônimos. Leve-as de volta para o quartel-general em Madrid, exortou o coronel Acoca, e mantenha todas no isolamento. Sob que acusação? Esconder terroristas. Claro, coronel. Patrício Arreta hesitou por instantes. 4 freiras estão desaparecidas. Os olhos do coronel Acoca tornaram-se frios. Encontre-as. O coronel Acoca retornou a Madrid e foi se reportar ao primeiro-ministro. Jaime Miró escapou antes de chegarmos ao convento. Martínez balançou a cabeça. Eu já soube. Não pôde deixar de especular se Jaime Miró alguma vez estivera no convento. De uma coisa estava certo. O coronel Acoca estava perigosamente escapando ao controle. Houvera violentos protestos pelo brutal ataque ao convento. O primeiro-ministro escolheu as palavras com todo o cuidado. Os jornais estão me criticando pelo acontecido. Os jornais estão transformando esse terrorista num herói, retrucou Acoca, impassível. Não podemos permitir que nos pressionem. Ele está causando muito embaraço ao governo, coronel. E as 4 freiras, se elas falarem... Não se preocupe, não vão longe. Eu as pegarei e encontrarei Miró. O primeiro-ministro já decidira que não podia mais correr riscos. Coronel, quero que providencie para que as 36 freiras sejam bem tratadas. E estou ordenando que o exército participe da busca a Miró e os outros. Vai trabalhar com o coronel Sostelo. Houve uma pausa longa e perigosa. Qual de nós estará no comando da operação? Os olhos de Acoca eram frios. O primeiro-ministro engoliu em seco. Você, é claro. Lúcia e as 3 irmãs viajaram pelo início da manhã, seguindo para o norte, na direção das montanhas, afastando-se de Ávila e do convento. As freiras, acostumadas a se movimentarem em silêncio, quase não faziam barulho. Os únicos sons eram o farfalhar dos hábitos, o retinir dos rosários, o estalido ocasional de um graveto quebrado e as respirações ofegantes, enquanto subiam cada vez mais. Chegaram a um platô na montanha Guadarrama e avançaram por uma estrada esburacada, margeada por muretas de pedra. Passaram por campos com ovelhas e cabras. Ao nascer do sol, já haviam percorrido vários quilômetros e se encontravam num bosque, nos arredores da pequena aldeia de Vila Castim. Vou deixá-las aqui, decidiu Lúcia. Seu Deus pode cuidar delas agora. Sem dúvida, ele cuidou muito bem de mim, pensou amargurada. A Suíça está mais longe do que nunca. Não tenho dinheiro nem passaporte. Estou vestida como um agente funerário. A esta altura, aqueles homens já sabem que escapamos. Ficarão à nossa procura até nos encontrarem. Quanto mais cedo eu sair daqui sozinha, melhor. Mas nesse instante aconteceu uma coisa que a levou a mudar de planos. Irmã Teresa avançava entre as árvores quando tropeçou, e o embrulho que guardava com tanto cuidado caiu na terra. A lona se abriu, e Lúcia descobriu-se ao olhar para uma cruz de ouro grande, lavrada com requinte, faiscando aos raios do sol nascente.
É ouro de verdade, pensou. Alguém lá em cima está mesmo cuidando de mim. Aquela cruz é um maná, um autêntico maná, a minha passagem para a Suíça. Lúcia observou a irmã Teresa pegar a cruz e tornar a enrolar a lona com todo o cuidado. Sorriu, satisfeita. Seria fácil tomá-la. As freiras fariam qualquer coisa que ela mandasse. A cidade de Ávila estava em alvoroço. As notícias do ataque ao convento haviam se espalhado depressa. E o padre Berrendo foi escolhido para uma confrontação com o coronel Acoca. O padre tinha mais de 70 anos, com uma fragilidade exterior que não condizia com a força interior. Era um pastor afetuoso e compreensivo para com seus paroquianos. Naquele momento, porém, sentia uma fúria incontrolável. O coronel Acoca deixou-o à espera por 1 hora, depois permitiu que o levassem até sua sala. Padre Berrendo foi logo dizendo sem qualquer preâmbulo: Você e seus homens atacaram um convento sem a menor provocação. Foi um ato de loucura. Procuramos apenas cumprir o nosso dever, retrucou o coronel num tom ríspido. O convento abrigava Jaime Miró e seu bando de assassinos. Com isso, as próprias irmãs foram responsáveis pelo que aconteceu. Estão detidas para interrogatório. O senhor encontrou Jaime Miró no convento? Perguntou o padre irritado. O coronel Acoca respondeu suavemente. Não. Ele e seus homens escaparam antes da nossa chegada. Mas vamos encontrá-lo e se fará justiça. A minha justiça, pensou o coronel Acoca, selvagemente.